como falar em público, como fazer uma live, como fazer uma videoconferência, como contar para todo mundo o que você quer contar e fazer com que as pessoas realmente escutem o que você quer dizer, com que elas se interessem, com que elas fiquem atentas. E como se sobressair na multidão? Então você está no lugar certo, porque aqui a gente traz uma metodologia própria, que é para você fazer do seu jeito, contar a sua história de uma forma que vai ficar autêntica, porque ela vai ser só sua. Mas antes de eu apresentar essa metodologia, deixa eu me apresentar para você saber quem eu sou. Eu sou aquele caso clássico da geração X que trabalhou por 20 anos no mesmo modelinho de vida, que acreditou que a vida era só uma e que a gente ia decidir aquele X no vestibular e seguir para sempre. Até que eu percebi que não era bem assim. E resolvi me abrir para o mundo e seguir a vida. E durante esses 20 anos, eu fui advogada empresarial com currículo top. Trabalhei em Nova York, trabalhei em São Paulo, mas isso não fazia mais sentido, isso ficou sem sal. Então, nesse meio tempo, durante essa transição, eu me envolvi com o TEDx São Paulo. Eu passei 5 anos na organização do TEDx São Paulo. Eu conheci muita gente bacana, muita gente legal. E desse grupo, eu conheci o grupo que fundou o BOMA. O BOMA é uma rede global de parceiros locais. O que significa isso? Que a gente quer oferecer experiências provocadoras de aprendizado para as pessoas aprenderem a criar o seu próprio mundo, para as pessoas aprenderem a liderar a sua própria vida. Porque quando a gente faz o nosso, fica do nosso jeito. Mas se a gente não faz, o mundo acontece de qualquer jeito e a gente fica aqui de fora, sem saber como participar, sem como pertencer. O BOMA foi criado pela Lara Stein, que é a pessoa que transformou o TED no TEDx e nesse fenômeno mundial que é hoje, e foi também a pessoa que criou a rede da Singularity University. Esse modelo de rede nos ensinou a trabalhar, ao contrário da experiência do mundo corporativo, ele me ensinou a trabalhar na horizontalidade, uma forma diferente de se relacionar com as pessoas, de fazer o melhor possível em busca de alguma coisa maior. No BOMA Brasil, nós somos em 4. Eu, Juliana, e também o Helder. O Helder é aquele cara que, olha, eu diria, é aquele cara que dá vontade de ficar do lado, de tanto é a paz que ele passa. Mas ele também é investidor serial em startups, como ele fala, está sempre em busca de novos negócios. E ele que fez o primeiro TEDx no Brasil e um na Amazônia, que foi icônico, 700 pessoas num barco por 2 dias. Tem o Marco. O Marco era o head do TEDx Rio. O Marco é aquele cara que fala sorrindo, e ele explode ideias maravilhosas nesses eventos marcantes. E o Cláudio? O Cláudio é um italiano carioca que é, assim, um estrategista brilhante, é o cara que dá o rumo do nosso negócio. Enfim, a gente está num time legal e isso significa que a gente quer te ajudar a se tornar um líder da sua própria vida, a fazer com que você possa falar o que você quer, comunicar o que você quer para o seu público, para quem você acha que seja importante. Quando a gente fala em público, quem é esse público? Qualquer um que você queira falar, porque aqui não é só um treinamento para uma palestra, não é só palco, plateia ou alguma coisa que pareça mais formal. A gente fala em discurso, fala em entrevista, você vai passar todo aquele conteúdo que você queria. Essa fala também pode ser uma reunião de equipe. Quantas vezes a gente tem reunião de equipe para dar feedback, para apresentar um novo produto, conquistar um cliente, onde a gente vai mostrar o nosso trabalho, o nosso negócio para um potencial cliente? Não precisa ter alguma coisa elaborada, a gente não quer que ele escute, que ele se interesse. Falar não é só chegar e contar o que está acontecendo. Precisa se preparar, precisa estruturar. Mas a gente quer trazer uma metodologia que é um pouco diferente do que existe em uma fórmula pronta. Ou seja, a gente fez um invertido aqui. Em vez de pegar uma fórmula pronta e oferecer para vocês, a gente tem uma pesquisa, um olhar de todas essas centenas de treinamentos, de todas essas palestras, essas falas que já deram certo, o que fez sucesso, o que funcionou, juntamos essas dicas e aí a gente traz para você como sugestões para você ir moldando a sua palestra, para você organizar o seu discurso de uma forma que funcione para você, para o seu jeito e para o seu público. Quando você constrói a sua própria narrativa, a sua, com a sua história, do seu jeito, até inclusive falando na primeira pessoa, ela é sua. Tem humanidade, você encanta o público, deixa de ser uma coisa técnica, pronta, dura, e passa a ser uma conversa
fica uma fala gostosa, entra em outro lugar, sai daquela coisa super racional e entra no coração. E as pessoas prestam atenção, as pessoas se conectam com isso. Mas antes de começar, vamos desconstruir umas coisas, umas crenças aí, algumas coisas que as pessoas acreditam. 4 questões. Primeira, não é pra mim. Eu não sei falar em público, tenho vergonha, não dá certo. Esquece isso. Falar em público, falar para os outros, é treino, é habilidade. Tem que preparar, tem que se organizar. E aí você consegue. É diferente de simplesmente, eu não nasci sabendo. Não tem essa, ninguém nasce sabendo, não tem um gene específico que determina isso. A pessoa pode ser mais tímida, a pessoa pode ser mais introvertida, mas ainda assim ela é capaz de se preparar e de passar uma mensagem para o seu público. Lembra, público a gente está falando qualquer um. Um grupo, uma plateia gigante, 2.000 pessoas ou 3 pessoas numa reunião de trabalho. Então vale a pena se preparar. Ou você acha que só porque é falar e você sabe falar, você vai chegar falando tudo isso e vai dar certo? Não, tem que se preparar. Todo mundo que se apresenta se prepara, um ator se prepara, um músico se prepara. Por que quem vai falar em público acha que não precisa se preparar? 2, não é uma fórmula pronta para você se encaixar ali. É por isso que a gente prefere trazer uma metodologia e você vai escolhendo aquilo que funciona melhor para você. Uma fórmula pronta é como se a gente trouxesse uma moldura do quadro e você tivesse que entrar ali e se encaixar. Fica apertado, sobra espaço, não dá certo. Então, é o contrário. A gente vai pintar o quadro, você vai pintar o seu quadro e depois a gente põe a moldura. É que nem desenho. Uma vez eu fiz uma aula de desenho com um professor brilhante e ele falava que a gente não podia se limitar ao papel sulfite. Não é porque a indústria traz um papel sulfite que o desenho tem que caber ali. Então, se o desenho quer ir para aquela direção, pega um durex, coloca outra folha e segue a vida. E aí é a mesma coisa a sua fala. Se você vai nesse caminho, esse é o seu. Seja você. 3, para dar certo mesmo, precisa se preparar. Porque falar o assunto, você sabe falar, você sabe o seu assunto. Se for a sua história, ninguém melhor do que você para falar disso. Se for o seu dia a dia no trabalho, tá lá, todo dia. O ponto não é saber isso, é não ficar ali na hora, pensando alto, investigando, enquanto o seu público está lá esperando. E o que vai acontecer com aquela pessoa que está lá esperando? Desinteressa, desconecta, pega o celular. O maior concorrente de quem está falando em público é o celular de quem está assistindo. Ele vai lá fazer a ronda nas redes sociais para ver se tem alguma coisa mais interessante. E trazer o cara de volta é muito mais difícil. Ninguém mais aguenta essa falação. Então vamos lá, vamos direto ao ponto. Uma fala estruturada, organizada, encanta. E aí você conquista as pessoas. 4, precisa sempre se preparar? Depende. Se for sempre a mesma fala, sempre o mesmo público, a sua preparação vai reduzindo ao longo do tempo, não é a mesma coisa. Mas convém sempre sim se preparar para aquela apresentação. Ou, por exemplo, você acha que uma bailarina que vai fazer aquele espetáculo no final do ano não se prepara para aquela apresentação. Ela começou a ensaiar, a treinar o passo com 5 anos de idade, mas é agora que o negócio flui e ela se prepara. Aliás, o Joshua Bell, considerado um dos violinistas mais importantes da geração dele, reclama que ele não tem tempo suficiente para preparar para cada uma das apresentações que ele faz. Ele começou a tocar o violino com 4 anos. Com 17 já era estrela no Carnegie Hall, olha só. Então, vale a pena se preparar sim. Agora, qual é a intensidade para se preparar se o público muda? Também depende. Quem é o seu público? Imagina o Nadal jogando tênis, final de campeonato contra o Federer. Ele vai dar o melhor, ele vai se preparar o máximo que ele puder, porque aquilo é um momento importante. Você vai fazer uma apresentação no palco que vai ser super importante, relevante para a sua carreira, requer uma apresentação maior. Agora, se o Nadal for jogar com um grupo de crianças ali no fim de semana, crianças fãs dele, ele já sabe os movimentos, ele não precisa se preparar fisicamente para aquilo. Ele vai entregar alguma coisa que ele já sabe que então não precisa se preparar. A mesma coisa. Você está falando uma conversa rápida, 10, 15 minutos ali na equipe, de alguma coisa que já está na sua cabeça, você pode se orientar de uma forma mais simples, talvez 2, 3 pontinhos antes, mas ainda assim tem uma preparação.
por mais que ela seja de 2, 3 minutos, com pouca antecedência. Tem uma organização do pensamento que vai ser entregue. E para ilustrar tudo isso, eu quero ler um poema para vocês, calma, é legal, de um francês chamado Bernard Werber. Entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu acredito que eu digo, o que eu digo, o que você quer ouvir, o que você acredita que ouve, o que você ouve, o que você quer entender, o que você acredita que entende, o que você entende, são 10 possibilidades de termos algum problema de comunicação. Mas vamos tentar mesmo assim. Vamos praticar? Eu vou te pedir para fazer 2 exercícios. Na verdade, responder 2 perguntas por escrito. Por escrito. E se você acha que por escrito não é importante, dá uma olhada lá no nosso vídeo sobre metas. Primeira, qual é o exemplo de apresentação que você viu ultimamente que você mais gostou? Qualquer coisa, teatro, live, conferência telefônica, palestra, alguém falando no seu trabalho. Pensa nela e relata o que você gostou. E a segunda, qual era a mensagem dessa apresentação? O que essa fala queria dizer? O que mais te marcou? Então agora a gente vai fazer uma pausa para você fazer os 2 exercícios. Escreve tudo direitinho e a gente se encontra no próximo vídeo para começar a resolver um pouquinho dessa confusão. Até já!